Hoje eu quero falar sobre dormir no culto. Já aconteceu alguma vez que você dormir durante o culto? A pergunta é pecado dormir no culto? A passagem na qual nós iremos meditar hoje fala sobre um jovem que teve essa experiência, que adormeceu profundamente durante o culto, porque ele dormiu durante o culto e o que aconteceu com ele por causa disso. Por favor, abra a palavra de Deus no livro escrito pelo médico Lucas, livro de Atos, capítulo de número 20. Não durma durante essa mensagem, tá bom? Atos, capítulo de número 20. Aqui nesses versículos, Lucas vai registrar o que aconteceu com Paulo durante o tempo em que ele ficou em Troade, durante a terceira viagem missionária dele. Temos estudado em alguns cultos sobre a vida de Paulo, a primeira viagem que ele fez, a segunda, e aqui em Atos 20, versos 7 a 12, Lucas vai narrar o que aconteceu com ele em Troade durante a terceira viagem missionária. Nós vamos meditar nos versos 7 a 12, irmãos, mas eu queria começar lendo apenas os versos 7 a 9 e depois vamos orar. Atos capítulo 20, versos 7 a 9 diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, escreve Lucas, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, ou seja, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. E o verso 9 diz que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Oremos. Pai amado e Pai querido, invocamos, Senhor, mais uma vez o Teu santo nome. Rogamos mais uma vez, Pai, em Tua presença, que o Senhor nos agracie, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, porque estamos nesta terra, Senhor, devido à Tua misericórdia, e queremos continuar, Senhor, desfrutando da Tua graça. Queremos a cada dia, Senhor, ser transformados por Ti, porque sabemos que somos apenas peregrinos, Senhor, nesta terra. O nosso alvo é a terra prometida, o céu. Por isso nos abençoa, ajuda-nos a entender a Tua palavra, como foi pedido hoje, para podermos colocá-la em prática nas nossas vidas, pois tudo isso, Senhor, nós sempre pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, e para a honra e glória dele. Amém, amém e amém. Irmãos, assim que eu comecei a trabalhar na Seasa com minha mãe, ela começou a dizer assim: Tiago, você vai ver que aqui na Seasa não existe um dia igual ao outro. Aqui na Seasa, todo dia de trabalho é diferente, todo dia acontece algo novo. Eu não entendi muito bem o que ela estava falando, mas quando eu comecei a trabalhar, eu entendi que, de fato, nenhum dia de trabalho era igual ao outro. Todo dia era diferente, todo dia tinha uma experiência nova para a gente aprender com ela. E assim também são os cultos nos quais nós estamos presentes. Assim também são os cultos que nós prestamos a Deus. Nenhum culto vai ser igual ao outro. Na verdade, nós nem sabemos o que é que nós podemos esperar do culto. Devemos nos programar, devemos nos planejar, mas muitas vezes, irmãos, vão acontecer coisas que nós não esperávamos. Vão acontecer eventos inesperados durante os cultos que ocorrem. Deus vai nos surpreendendo,
vez após vez. Achamos que o culto vai ser de uma forma e vai ser de outra. Deus sempre nos surpreendendo. E assim são esses versos, os quais nós acabamos de ler. Aqui nós vemos duas coisas extraordinárias que ocorrem durante o culto. Em primeiro lugar, Lucas nos conta que um jovem morre durante o culto. Já pensou algo acontecer assim hoje, por exemplo? Já pensou algo acontecer assim durante um dos nossos cultos? Um jovem morreu durante o culto. Quando foi que isso aconteceu? Preste atenção, porque no verso 7, Lucas diz que durante o dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? É a segunda. O primeiro dia da semana é o domingo. E por causa da ressurreição de Cristo, o domingo passou a ser o principal dia de reunião dos cristãos, diferentemente do sábado para o judeu. Porque Cristo ressuscitou no domingo, o domingo passou a ser o dia principal dos seguidores de Jesus se reunir. Então, nesse dia, o primeiro dia da semana, eles estavam reunidos com o propósito de partir o pão. Partir o pão na Bíblia é outra maneira de dizer celebrar a ceia. E diferentemente da maioria das igrejas dos nossos dias, parece que naquele tempo a ceia era celebrada todos os domingos do mês. Em todos os domingos do mês, eles partiam o pão, eles celebravam a ceia do Senhor. Algo bonito até da gente imaginar um dia, quem sabe, nós podemos lembrar da morte e da ressurreição de Cristo todas as semanas. Imagina, todo primeiro ou todo domingo do mês, não no primeiro como a gente faz. Então aquele era um culto de ceia, era um domingo de ceia. E nesse culto o escritor Lucas diz que Paulo fez algo digno de ser notado. Paulo deveria seguir viagem no dia seguinte. Paulo não ia permanecer ali em Troade. Ele tinha que continuar a sua viagem missionária. Paulo normalmente não permanecia muito tempo no mesmo lugar. Então ele já tinha passado alguns dias em Troade, e Lucas diz que na segunda ele ia viajar. Por causa disso, sabendo que não ia permanecer ali por mais tempo, Paulo acha por bem prolongar a sua pregação, prolongar o seu discurso até que horas, irmãos? Até a meia-noite. Eu lembro algumas vezes aqui na Igreja Ágape, hoje nós temos procurado terminar os nossos cultos de domingo à noite por volta de 8 horas. Mas eu lembro que alguns anos atrás nós esticávamos um pouco mais, os cultos iam até 8h30, 8h40, e eu lembro um culto de ceia, que nós terminamos 9h15 da noite. Aproximadamente, ainda ficou gente aqui, viu? 9h15 da noite. Agora eu não lembro de um culto em que nós tenhamos ficado até meia-noite. Mas Lucas diz que Paulo esticou a pregação até a meia-noite. Aí você pergunta, pastor, um culto que termina meia-noite, que hora esse culto começou? E eu digo, eu não sei. O que eu sei é que meia-noite ainda tinha crente ouvindo Paulo pregar. Aí eu pergunto, e se fosse hoje, se o pastor prolongasse o culto até meia-noite, será que ainda teria crente ouvindo a pregação do Evangelho? Será que ainda teria crente ouvindo a pregação da palavra de Deus? Porque tem igreja hoje que já está fazendo culto de 50 minutos, culto de 40 minutos, culto de 1 hora. Imagina um culto até meia-noite. Ah, pastor, mas imagina aí o sono que o povo deveria estar. O povo estava com sono ou não estava, pastor? Provavelmente sim.
porque Lucas acrescenta a informação de que no cenáculo havia muitas lâmpadas. Então, a fumaça das lâmpadas, com certeza, devia estar deixando os irmãos com um pouco mais de sono, né? Vontade de dormir. Cenáculo, a palavra cenáculo significa salão alto. Então, você já vai entendendo aí que era não no térreo, era um local alto. E é aí que entra o nosso personagem especial. Porque dentre os presentes naquela reunião, que já durava até meia-noite, Lucas diz que havia um jovem chamado Eutico. O que é que Eutico era, igreja? Jovem, em um culto que já chegava à meia-noite. Olha o exemplo para os jovens. Onde é que esse jovem estava? Com a igreja. Ele não estava em outro lugar no domingo. Estava com a igreja. Adorando com a igreja. Cansado? Sim. Mas estava na igreja. Um exemplo para os jovens, exemplo de presença na casa do Senhor. Só que Lucas não fala sobre Eutico só por ele ser jovem, por ele estar na casa do Senhor, mas também porque ele estava sentado na janela, local perigoso. E Lucas diz que durante o prolongado discurso de Paulo, segunda vez que Lucas diz que Paulo se prolongou, por causa do prolongado discurso de Paulo, Eutico é vencido pelo sono. A ideia de Lucas aqui é: ele não suportou o sono e dormiu profundamente, de forma a cair da janela. E quando foram levantá-lo, ele já estava morto. Por quê? Porque era no terceiro andar. Verso 9 diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, a igreja, mas vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. E quando foram levantá-lo, perceberam que ele já estava morto. Você já viu isso acontecer alguma vez? Você já viu alguém morrer durante o culto? Pessoalmente eu nunca vi. Mas estive pesquisando alguns vídeos na internet e tem pessoas morrendo durante o culto. Pessoas morrendo enquanto cantam. Pessoas morrendo enquanto pregam. Pessoas morrendo enquanto dançam. Pessoas morrendo durante o culto. E sabe o que é que isso nos lembra, irmãos? Não há hora para morrer. Às vezes, quando nós estamos na igreja, nós já estamos planejando o que vamos fazer depois, né? Se for domingo, onde é que eu vou comer depois do culto? Será que é bom já pedir a pizza para já ir fazendo? Será que o pastor vai demorar um pouco mais? Será que o irmão vai me parar na porta? O que eu vou fazer depois? Para onde é que eu vou? E amanhã, como é que eu vou trabalhar? Ei, você pode morrer durante o culto. Nós podemos morrer a qualquer momento, até durante o culto, na igreja. O que para mim, eu considero um grande privilégio. Afinal de contas, é melhor morrer adorando a Deus ou no mundo praticando pecado? Eu creio que é muito melhor morrer louvando a Deus, servindo a Deus. Então, para mim, não tem melhor lugar para partir do que na casa de Deus. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Só isso, irmão, já faria daquele culto um culto inesquecível. Tu estava naquele culto que o menino morreu? O culto agora seria conhecido como culto em que o menino morreu. Culto em que Eutico partiu. Tu estava naquele culto? Ah, eu não esqueço mais aquele culto. Rapaz, que foi que Paulo pregou? Não lembro. Mas eu lembro que o menino morreu naquele culto. Era o culto em que o menino partiu. Só que aí Lucas diz que outro evento, fato inesperado aconteceu. Como se bastasse o primeiro, ainda teve outro, ainda teve o segundo. Qual foi, pastor? Lucas diz que o jovem
que morreu ressuscita durante o culto. Vamos ler o verso 10. Aliás, os versos 10 a 12 agora. Atos 20, 10 a 12. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Louvado seja Deus! Irmãos, o verso 10 diz que Paulo desce do salão quando alguém grita: o menino caiu, o outro grita: ele morreu. Paulo desce do salão, se inclina sobre o rapaz, literalmente, cai sobre o rapaz e o abraça. Isso deve ter deixado as pessoas impressionadas. Paulo se inclina sobre o rapaz, abraça ele, mas o que Paulo falou depois deve ter nos deixado mais impressionados ainda. E o que foi que Paulo falou? Não se perturbem, a vida está nele. Literalmente, a vida dele está nele. Alguns interpretam isso como se o rapaz não tivesse morrido, tivesse apenas desmaiado. Mas lembra que quem disse que ele morreu foi Lucas, e Lucas era médico. Lucas constatou a morte do rapaz. Então aqui quando Paulo diz a vida nele está, não é que ele não morreu, é que ele morreu, mas ele já ressuscitou. Ele voltou a viver. Eu creio que eu ainda vou ver isso, irmãos, durante um culto, durante um funeral. Eu ainda vou ver isso aqui, um morto ressuscitado. E aqui Eutico faz jus ao nome dele, porque quando ele morreu, o nome dele não combinava com o que aconteceu. Mas agora que ele ressuscitou, combina, porque Eutico significa bem destinado. É alguém que tem um destino bom. Quando ele morreu, estava meio assim, né? Mas agora que ele ressuscitou, por isso que o nome dele é Eutico, alguém que tem um destino bom. Irmãos, alguém morre, esse que morreu ressuscita. Isso é ou não é motivo suficiente para acabar com o culto ali mesmo? Sim ou não? Mas o culto não acaba. Pelo contrário, eles sobem de novo para o salão, no terceiro andar, partem o pão, ou seja, celebram a ceia do Senhor, e Paulo ainda sente vontade de continuar pregando para eles até ao romper da alva, ou seja, fizeram uma vigília até o dia amanhecer. Somente depois daí é que Paulo vai embora. Somente depois daí é que Paulo parte. E Lucas encerra o verso 12 dizendo que os irmãos que ficaram até o dia amanhecer conduziram o rapaz vivo, sentindo-se grandemente confortados, aliviados. Estavam bem, oh coisa boa, rapaz, que culto maravilhoso. No original é não pouco confortáveis, estavam cheios da presença de Deus. Que culto! Um culto onde alguém morre e ressuscita. Um culto que dura até de manhã. Mas a pergunta é: que lições nós podemos tirar deste culto para as nossas vidas? Que lições nós podemos tirar desse episódio da terceira viagem missionária de Paulo para mim e para você? Pastor, eu acho que eu sei qual é a lição que nós temos que tirar. Não durma no culto, senão você morre. Não é esse não, viu?
Não durma no culto, senão você cai e quebra o pescoço. Não. Primeira lição que eu tiro aqui é: não tenha preguiça de vir ao culto. Irmãos, nós sabemos que muitas vezes haverá ocasiões em que nós seremos impedidos de vir à igreja. Por exemplo, uma enfermidade, como a que a Rivani está. A Rivani não falta os cultos de terça, quinta e domingo, mas hoje ela me ligou dizendo: pastor, eu não posso ir porque eu estou enfermo. Às vezes a enfermidade nos impede de vir ao culto. Às vezes o serviço que o patrão pede para fazer nos impede de vir ao culto. Porém, nós temos que separar, irmãos, o que é motivo para não vir ao culto e o que é preguiça de vir ao culto. Uma coisa é eu não poder ir, outra coisa é eu poder e eu não querer. E por que, irmãos, nós temos que lutar contra a preguiça de vir ao culto? A resposta é simples. É porque muitas vezes será durante o culto que Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas. Não que Ele não possa fazer em outros momentos, Ele pode fazer e Ele faz. Não que Jesus só esteja presente quando nós estamos adorando a Ele, não. Jesus está conosco em todos os momentos. Mas lembra que foi Ele mesmo que disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é que Ele não está quando nós estamos sós. Ele está, é o nosso pastor que não nos abandona. Mas eu creio que há algo especial quando a igreja se reúne, e não importa o número de pessoas, podem ser 2 ou 3, Ele está ali no nosso meio para fazer algo especial entre nós. É por isso que nós temos que lutar, irmãos, contra aquela indisposição que muitas vezes dá só na hora de vir para o culto, né? É que nem quando chega a hora de ler a Bíblia. Eita, que os olhos ficam pesados. Mas você fecha a Bíblia, desperta de uma hora para outra. Eu estava morrendo de sono, agora que eu fechei a Bíblia, o sono passou. Vou ter que tomar remédio para dormir. A Bíblia faz dormir, muitas vezes. Por quê? Porque é a indisposição da carne. O nosso corpo não quer, a nossa carne não quer. Então temos que ter cuidado com isso. Os irmãos de Troade, por exemplo, eles poderiam estar fazendo um monte de coisa no horário do culto de domingo, não poderiam. Inclusive poderiam estar em casa com a família. Mas não. Lucas diz que eles estavam reunidos. E porque eles estavam reunidos, Deus disse coisas extraordinárias. E Deus fez coisas extraordinárias na vida deles. É como um irmão ontem me surpreendeu, mandando uma mensagem dizendo: pastor Tiago, eu estou morrendo de medo. Eu perguntei por quê, ela disse que no culto de terça, ela baixou a cabeça para orar, e quando ela levantou, ela viu um anjo. Ela viu um anjo se dirigindo até ao altar. Uma irmã fiel a Deus, uma irmã aqui da nossa igreja. E quantas vezes, irmãos, vai ser durante o culto que Deus vai falar aquilo que nós precisamos ouvir? E quantas vezes vai ser durante o culto que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça? Quantas vezes nós deixamos de vir ao culto e quando alguém diz o que aconteceu, nós pensamos: era exatamente isso que eu estava precisando. Ou quantas vezes nós chegamos nos arrastando aqui e Deus transforma o nosso coração, Deus transforma o nosso ânimo, Deus nos ressuscita espiritualmente para a sua honra e para a sua glória. Então, mesmo quando você estiver indisposto, mesmo quando o seu corpo não quiser vir, venha para o culto. Venha para o culto, porque quando você vier, Deus vai te explicar porque Ele queria que você viesse.
Respondendo a pergunta do início, é pecado dormir no culto? E a minha resposta é: depende. Se você dorme no culto porque você está desinteressado de Deus e da sua palavra, é pecado. Mas se você dorme no culto porque mesmo cansado você vem, porque mesmo quebrado você vem, porque mesmo indisposto você vem, e quando chega aqui você não aguenta, você dorme, não é pecado não. Na verdade é até louvável. É melhor você estar cansado e dormindo aqui na igreja do que em qualquer outro lugar. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu sei que às vezes cansaço bate. Eu vejo aqui de cima um irmão, o outro, cochila, dorme. E eu não fico triste por isso. Eu fico alegre porque você veio. Eu fico alegre porque você está se esforçando para servir ao Senhor. Então não tenha preguiça de vir ao culto. Lute contra isso, lute contra a indisposição. Venha, se você pode vir, venha. Isso nos leva à segunda aplicação que eu vejo aqui. Você veio, não foi? Então agora não tenha pressa de sair do culto. Não apenas não tenha preguiça de vir, mas não tenha pressa de sair. E eu creio que essa é uma lição ainda mais forte aqui nesse texto. Claro que eu não estou dizendo isso, que os pastores agora vão aproveitar para pregar até às 9, às 10, às 11. Não. Nós temos até procurado ter cuidado aqui na igreja, ser resumidos. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, por causa da nossa pressa em sair da presença de Deus, nós perdemos as maiores bênçãos que Ele quer nos dar. Por quê, pastor? Porque muitas vezes vai ser no prolongado culto que vai estar a minha bênção e a tua bênção. Vai ser naquilo que o homem não planejou. Vai ser no final. Vai ser na bênção apostólica. Vai ser no amém. Que Deus vai liberar uma bênção especial para você. É por isso que nós não devemos ter pressa. Por exemplo, já pensou se alguns de Troade tivessem dito: já passou do horário, vai para casa, Paulo está demorando demais. Eles não teriam visto a morte de Eutico, não é verdade? Teriam? Mas eles também não teriam visto a ressurreição. Se eles tivessem se impacientado, não estou dizendo aqui, irmãos, que às vezes nós não vamos precisar sair de um culto. Se for necessário, justificado, que assim seja. O que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes nós estamos apressados para sair da presença de Deus. E essa pressa, ela vai nos impedir de receber o que Deus quer nos dar. Por falar nisso, quando foi que Lucas disse que eles se sentiram grandemente confortados? Depois que o culto acabou. O culto que durou a noite inteira. Porque assim Deus quis que durasse. Quando terminou o culto, eles saíram transformados. É importante ter o relógio como modelo, como parâmetro. Mas que o relógio não nos prenda na presença do Senhor. Que a nossa pressa, esse é o meu desejo para a minha vida e para a tua vida. Que a nossa pressa seja sempre de entrar na presença de Deus, mas jamais de sair. Vamos lá. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Agradecer ao Senhor pelos irmãos que aqui estão. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, também pelo irmão Jonas
e pela irmã Darlene, que chegaram há pouco tempo, mas que chegaram. Teu servo está trabalhando agora, Senhor. O Senhor abençoou com o trabalho. Eu imagino, Pai, que não tem sido fácil para ele vir aos cultos, mas como ele mesmo me disse domingo, esse é o desejo do coração dele. Não fazer aquilo que é mais cômodo para ele, mas aquilo que é melhor aos olhos do Senhor. Então, muito obrigado porque eles chegaram, Pai. Porque só o fato deles terem chegado já edifica as nossas vidas, como eu creio que eles também estão sendo edificados agora. Pai, obrigado por cada um que aqui chegou. Tu sabes a luta, Senhor, de cada mulher, a luta que cada mulher enfrentou, Pai, no dia de hoje. O Senhor sabe a luta que cada homem enfrentou, que cada jovem, Senhor, no seu trabalho, na sua escola, faculdade, seja lá o que for. Mas, Pai, estão se esforçando, estão sendo como os crentes de Troade, estão indo, Senhor, à tua casa, estão se reunindo. É verdade que alguns, Senhor, até cochilam, alguns até adormecem, Pai, mas adormecem no lugar certo, na presença do Senhor, na comunhão dos irmãos, diante da tua palavra, te buscando em oração, procurando crescer, dizendo não ao comodismo, dizendo não à preguiça, Deus. Por isso abençoa aqui a vida de cada um. O Senhor sabe as lutas que cada um tem enfrentado, o Senhor sabe os alvos, os projetos, o Senhor sabe os parentes, Pai, que ainda não te receberam como Senhor e Salvador. Então agora, Pai, em recompensa ao esforço de cada um, Pai, se revela a cada um, se manifesta a cada um, abençoa mais e mais a tua igreja. Eu sei que nós não temos vivido momentos fáceis, Covid, desemprego, depressão em tantos, mas não é, Senhor, longe de Ti que nós iremos vencer. Pelo contrário, é cada vez mais próximos do Senhor. Então, Pai, pedimos perdão muitas vezes, porque nós somos lentos em entrar na Tua presença e somos rápidos em querer sair. Que seja o contrário, Pai, que sejamos rápidos para Te buscar, prontos, dispostos, se for preciso esmurrando o nosso próprio corpo, mas também, Senhor, lentos para querer sair. Pai, que ao final de cada culto nós possamos dizer, mas já acabou, mas eu queria mais de Deus, eu queria mais do Senhor na minha vida. Pai, que assim seja na vida de todos nós. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por cada crente que aqui está, aqueles que não puderam vir. Dá saúde, Senhor, dá disposição, dá direcionamento, Pai. Cura as enfermidades, abre portas de emprego. Obrigado pelas portas que o Senhor já abriu, Pai. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado pela Tua palavra, que ela continue sendo o nosso guia até o fim. Pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu não queria encerrar sem perguntar se tem alguém essa noite que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador, ou de voltar para os seus caminhos, porque um dia se afastou deles. Será que tem alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Davi. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Vamos orar pelo irmão Davi. Davi estava uns dias afastado do Senhor do Senhor. Hoje recebeu um convite da irmã Suliane, não foi? Para vir ao culto. E ele prontamente aceitou, trouxe sua irmã. E agora está aqui se reconciliando. Tem como dar sua irmã para orar por ele, pedir à igreja para estender as mãos. Se tiver mais alguém, aproveite esse momento para se reconciliar com o Senhor, para receber
como seu Senhor e Salvador. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor, tenha pressa de voltar e permanecer. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos, Pai. Esses momentos, meu Pai, que faz cada dia mais vale a pena, Senhor, te servir, Senhor, sacrificar e renunciar para fazer a tua vontade. Muito obrigado pela vida de todos que aqui estão. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Davi, Pai. Senhor, tu sabes, meu Pai, as dúvidas do meu Pai. Tu sabes, Senhor, as guerras. Tu sabes o dia a dia dele, meu Pai. Tu sabes, Senhor, o quanto, Senhor, inimigo, Senhor, quer tirar os jovens, meu Pai, do teu caminho, colocando pratos, meu Pai, que parecem até ser lindos, Pai, mas na verdade, Senhor, são pratos que levam para a morte espiritual, morte até mesmo física, muitas vezes. Mas o Senhor tem tido misericórdia, o Senhor tem falado sobre nossos corações, e Deus tem direcionado. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por cada palavra que foi dita, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque é de grande importância, meu Pai. Como foi dito aqui, Senhor, todo culto é importante, toda palavra é importante, Pai. E é assim que é, porque nós precisamos aprender em todas as áreas, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, Davi. E em nome de Jesus, meu Pai, que ele venha ter vigor, meu Pai, venha ter amor, meu Pai. Que ele venha, Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Pai, ser renovado em fé, meu Pai. Ser renovado, Senhor, em vontade de buscar a tua casa, em vontade de buscar a tua palavra, em vontade de servir. Protege ele, Senhor, de todos os pratos, meu Pai, de fé. Fortalece ele espiritualmente, Senhor, em nome de Cristo Jesus, meu Pai. Cada vez mais ele vê, Senhor, se aproximar dos teus caminhos, meu Pai. Se apaixonar por ti, nunca mais te largar. Daquilo que ele for fraco, meu Pai, que fortalece em nome de Cristo Jesus, Pai. Afasta dele, meu Pai, tudo aquilo que quer afastar ele de ti. Em nome de Cristo Jesus, Pai, te peço pela família dele, que o Senhor venha abençoar aquela mulher incrível que é a mãe dele, meu Pai. Todos os familiares dele, meu Pai, a casa dele, Senhor, o Senhor venha proteger, guardar e livrar de todo o mal, Senhor. Para a glória do teu santo nome, meu Pai. Assim como veio Davi, meu Pai. Traz os outros, meu Pai, porque nós temos orado, meu Pai. Traz os outros, meu Pai, porque a gente tem chorado, Senhor. Porque, Senhor, tu sabe, meu Pai, o amor, Senhor, que nós temos pela igreja, meu Pai. Tu sabe, meu Pai, o quanto o pastor, meu Pai, tem orado, Senhor, pelas ovelhas, meu Pai. Quanto eu junto com ele, meu Pai, a gente tem, Senhor, até tentado ir fisicamente, Senhor, e às vezes as pessoas não querem receber, às vezes não querem responder, meu Pai, uma mensagem. Muitas vezes há rejeição, meu Pai, mas nós sabemos, meu Pai, que a luta não é contra nossos irmãos. A luta não é contra as ovelhas, meu Pai. A luta são contra principados e potestades. Que as orações, meu Pai, que têm sido feitas, Senhor, pela tua igreja, meu Pai, pelo teu pastor, Senhor, pedindo, Senhor, Pai, que aqueles, meu Pai, que estão afastados, meu Pai, venham voltar para os teus caminhos, meu Pai. Chega até os teus ouvidos, Senhor, possa abençoar, Deus. Seja misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, porque sabemos, meu Pai, que tu és grandioso, meu Pai, em operar, Senhor, infinitamente mais, em ouvir orações, meu Pai, e fazer o teu querer na vida de cada um. Muito obrigado por tudo, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, Jesus, para sempre ser louvado.